Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez aqui na Casa de Miramês? Ah, que bom. Seja bem-vindo, viu? Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Bom, pessoal, hoje nós temos aí como tema, flagelos destruidores. Nós vamos entender um pouquinho disso aí, sobre a ótica, da doutrina espírita, que é o que nós estamos buscando aí, esse entendimento. Então, para que tenhamos aí uma boa reflexão, vou pedir a quem estiver com o celular para desligar ou manter no modo silencioso para que não interrompa, ok? Nós vamos então fazer a nossa prece inicial, para que possamos dar início à exposição. Nosso companheiro Wagner Kies já está preparando aqui, e vamos então acerenar nossos corações, agradecer a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, por essa oportunidade divina de estarmos aqui hoje na casa do irmão Miramês, para que possamos receber nessa noite de hoje os ensinamentos do Evangelho de Jesus, nosso Mestre amado, rogando a espiritualidade amiga, que já nos recebe de braços abertos, que cuide de nós, hoje e por todo sempre, que assim seja. Prontinho, Wagner? É só olhar na pressão. Não, eu sei, pode olhar. Pode. Olá, pessoal, boa noite. Molharam o pé? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje de chuva, entre aspas, flagelos e destruição. O nosso tema, ele tem como objetivo explanar sobre a ação dos espíritos, sobre a natureza, sempre no cumprimento da vontade de Deus, porque nada acontece no universo sem a permissão de Deus. O que são os flagelos e como atuam sobre a nossa vida, não só os flagelos, mas os espíritos de um modo geral. A nossa referência básica para o estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, e o Livro dos Espíritos. Aqui eu selecionei algumas questões, mas são várias. A 132, a 633, a sequência de 536, 540 e 737 a 741. Então eu selecionei alguns pontos para que a gente possa refletir sobre aquilo que os Espíritos nos trazem. E eu trago essa passagem de Mateus, aonde diz Jesus assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei dos profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei, esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, um único ponto a ser corrigido, o céu e a terra não mudará de condições. E isso aqui, quando ele fala que o céu e a terra não passarão, é que no universo, a doutrina espírita nos mostra que os mundos evoluem tanto quanto os seres humanos. Então nós temos planetas com características muito fluídicas, que a nossa ciência consegue perceber e analisar. E o planeta Terra alcançará essas condições também, mas para isso tem que haver eventos dentro do planeta que modifiquem não só a estrutura física do planeta, como também as almas que aqui habitam, bem como também as almas que vão habitando, elas vão modificando a estrutura molecular do corpo físico para suportar novas características que o planeta vai apresentar. Então, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, os Espíritos dizem assim para a gente: na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável,
que é a lei de Deus, não se modifica. Amar a Deus sobre todas as coisas, não furtar, não roubareis, não cometereis adultérios, são leis divinas. A outra, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Um exemplo disso é que no passado, quando alguém cometia, dependendo da região, a individualidade era enforcada. Nos nossos dias atuais, quando alguém comete um crime, nós buscamos prender, processá-lo e retém ele numa cadeia, em grades, mas não mais tiramos a vida desse indivíduo. Então, essa modificação de postura é uma evolução da sociedade. Então, eles dizem que a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, e essas leis de Deus está lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 20. Então, a gente vai passar aqui, nós não vamos nos ater a elas, porque, de um certo modo, nós já as conhecemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar seu nome em vão, e assim sucessivamente. E eles continuam dizendo, os Espíritos, para nós, sobre essa passagem de que o céu e a terra não passarão, que foram as palavras de Jesus, e ele dizendo que não veio destruir a lei, mas fazer com que ela seja cumprida em todos os pontos. Então, eles, os Espíritos, dizem que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la. E quando fala que Jesus veio cumpri-la e desenvolvê-la, não é que Jesus vai fazer essas leis fluir através dos seus atos, porque ele está no mundo espiritual neste momento. Ele trouxe a modelagem, a exemplificação, para que nós, os espíritos encarnados, mais jovens do que ele, observando ele como modelo e guia, passamos a cumprir as leis conforme elas foram promulgadas e compreendendo-as para que nós saibamos cumpri-las de forma correta. Então, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens foi o que ele fez à época, e agora nós temos que ir traduzindo essa lei para o nosso entendimento nos dias de hoje. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, da doutrina do Cristo. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, o Cristo, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Quer ver um exemplo? Os doutores da lei chegaram perto de Jesus e falaram: Senhor, nós não queremos pagar imposto. É justo que nós tenhamos que pagar os impostos? Então, o que Jesus fez? Ele não disse que nós éramos obrigados a pagar o imposto. Ele disse o seguinte: dai-me a moeda que vocês têm. Quando entregaram para ele a moeda, perguntaram: de quem é essa imagem? De quem é essa esfinge? De quem é essa figura? De César. Então ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando que cada um de nós deve analisar o que quer e precisa fazer e executar conforme a necessidade. A Deus dirigimos o nosso bom comportamento, a nossa conduta moral, a nossa atitude de benevolência para com aqueles que estão à nossa volta. E a César ou ao governo, temos que dar o imposto conforme a lei da sociedade a qual vivemos. E aí os Espíritos continuam dizendo: combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas.
Então, os espíritos, ainda finalizam dizendo para nós o seguinte: por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, ou seja, até a última letra. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. E aí bastamos olhar para nós e verificar se nós já somos capazes de cumprir as leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, é possível que nós possamos dizer que sim, não, eu consigo amar a Deus. Mas aí vem o seguinte: quando a gente corta o rabinho de um cachorro para ele ficar com uma aparência bonitinha, quando a gente poda a orelha do cachorro, quando nós enfiamos um fiozinho de arame na orelha do cachorro para ela ficar levantada, nós não estamos amando a Deus, porque Deus, quando criou aquela individualidade, Ele criou ela perfeita. Mas nós queremos modificar a perfeição, e aí a gente vai lá e corta o rabinho do cachorro. Então, a gente começa a observar que amar a Deus sobre todas as coisas é compreender o que está à nossa volta em termos de natureza e saber utilizar aquela natureza da forma mais inteligente possível e o mais econômico possível, sem desperdício. Muitas vezes nós abrimos a torneira e só porque está em tempo chuvoso, tem bastante água na região, a Copasa não fala de economizar água, a gente fica com a mangueirinha ali brincando, tal, no nosso passeio, no nosso terreiro, e estamos escoando um bem natural. E não vai fazer falta para nós naquele momento, pois a região está em abundância, mas nós não estamos amando a Deus, porque nós estamos utilizando o excesso, algo a mais daquilo que a gente precisaria. E isto fosse a lei de Deus, além de ser cumprida integralmente, fosse praticada na terra inteira. E aí a gente vai observar, e em toda a sua pureza e com todas as suas ampliações e consequências. Então nós vamos observar que há região em que as pessoas têm um bom comportamento, mas há outras regiões em que há violência, aqui há fome, porque os grandes detentores das riquezas, ao invés de utilizar a riqueza não para fazer doação, mas para desenvolver empresas, indústrias, para poder colher as mãos de obras e dar a estes empregos para que dignamente eles possam, através do trabalho, do suor do corpo e do rosto, se sustentarem, fazem acúmulos de riqueza. Então, tem individualidades que têm os cofres abarrotados de dinheiro, muito mais do que o tio Patinhas. E essas individualidades, mais cedo ou mais tarde, terão que devolver toda esta fortuna a Deus, pois terão que desencarnar, e os seus descendentes, que nós perceberemos que são espíritos outros reencarnados dentro do conjunto familiar, passarão a herdar essa fortuna e começarão a utilizá-la da forma mais justa. Então, efetivamente, de que serviria haver sido promulgado aquela lei, a lei de Deus, os 10 mandamentos, se ela não devesse constituir privilégio de alguns homens, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo, não tem razão de somente um determinado grupo de pessoas conhecer a lei, cumprir a lei, e toda uma sociedade à volta desconhecê-la e também não cumpri-la, às vezes apesar de conhecê-la. Então, o objetivo do Cristo de estar no nosso meio é de deixar para nós a exemplificação de como se deve proceder perante a lei de Deus. Sendo filhos de Deus, todos os homens, seja eles que vivem lá na floresta ou que vivem nos palácios, nos grandes centros, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude, da obrigação de conhecer as leis divinas
e de cumpri-las. E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos. Lá tem a questão 629, que Kardec pergunta assim aos espíritos: que definição se pode dar da moral? E aí eles dizem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Nós já sabemos fazer isso? Separar o que é bem e o que é mal? Por exemplo, às vezes estamos em grupo e aí surge o assunto de alguém que não está ali presente. E aí a gente entra naquela conversação, fazendo apontamento, falando sobre deficiência, divergência ou atitudes infelizes do outro. Isso não é amar o próximo. É crucificá-lo na ausência dele, pois ele não está ali para se defender. Funda-se na observância da lei de Deus. Conhecemos toda a lei de Deus? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a regra do bem proceder é uma tarefa que cabe a cada um de nós. E aí nós devemos olhar para nós e verificar em nós se já cumprimos esse bem proceder. Mas para isso precisamos conhecer o que é bom, o que é bem e o que é mal. Tem um momento em que Jesus é abordado por doutores da lei, lá na parábola do bom samaritano. E o doutor da lei diz assim para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou mesmo poderia ser nós perguntando: mestre, como eu faço para distinguir o bem do mal? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Sabemos? Conhecemos? E aí o doutor da lei responde para Jesus assim: eu sei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Aí Jesus diz para ele: então vai e faça isso. O doutor da lei, muito esperto, muito sabido, achando que poderia superar a sabedoria de Jesus, pergunta para ele: mas quem é o meu próximo? Na minha intimidade, eu imagino que Jesus balançou a cabeça e falou assim: bom, eu acho que ele não entendeu, porque Jesus pergunta: como interpretas a lei? E para Jesus explicar a esse doutor da lei o que era o próximo, ele contou a parábola do bom samaritano, dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi tomado de assalto, roubado, apanhou e foi deixado semi-morto e nu na rua, na estrada. Um sacerdote desce, vê o homem caído, mas reclamando tarefas urgentes, vai embora e deixa ele. Um levita que também conhecia as leis e os profetas, vê o homem caído, mas reclamando urgência, vai embora e deixa. E um samaritano, que é tido de má vida àquela época, vê o homem caído, para ver o sofrimento dele, derrama azeite, derrama óleo nas feridas, enfaixa as feridas, põe no cavalinho, leva para a hospedaria, passa a noite com ele. No dia seguinte, o samaritano pega 2 moedinhas, entrega para o hospedeiro e diz para eles: na hora que eu voltar, se tiver alguma despesa a mais, eu te reembolso. Então o doutor da lei perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus então perguntou para o doutor da lei: qual de nós foi o próximo daquele que estava caído e precisando de ajuda? Então a gente vê que é necessário não só conhecer a lei, mas compreender, ter uma interpretação correta. Então, essa regra do bem proceder é algo que nós precisamos olhar para nós e verificar se nós conseguimos agir no nosso dia a dia, buscando fazer o bem. E aí, em função dessa regra do bem proceder, Allan Kardec aproveita e faz a pergunta 633, dizendo o seguinte: olha, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, olha, você é bom comigo, eu serei bom com você, é inaplicável, não pode ser aplicada ao proceder pessoal do homem para consigo.
Porque eu posso ser bom com alguém e alguém pode ser bom comigo. Ok, ele falou, ó, beleza. Mas essa regra não serve quando o assunto é de mim para comigo. Porque muitas vezes eu não sei cuidar de mim. Eu tenho atitudes infelizes para comigo. E aí Kardec pergunta, achará ele, o homem, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro para cuidar de si mesmo, verificar o que é bom para si? E aí os espíritos responderam assim, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Então, quando comemos demais, passamos mal. Quando comemos de menos, sentimos fome, passamos mal. A nossa medicina diz que se beber, não dirige. E ela fala isso porque ela identificou e analisou e percebeu que a bebida não só prejudica a estrutura celular, como afeta o cérebro, ou seja, a capacidade de raciocinar. É a medicina que fala isso. E aí, muitas vezes, a gente fala, bom, eu não vou dirigir hoje, então eu estou livre. Mas o que acontece com o indivíduo, não só na hora seguinte, no dia seguinte, em função da embriaguez e da ressaca, como no decorrer dos anos, a estrutura corporal vai se definhando. O indivíduo não percebe, mas só quando ele chega daqui a 20, 30, 40 anos, é que ele indo no médico, o médico fala, ó, esse problema que você tem é fruto disso. Mas se passaram 40 anos, já danificou a estrutura toda. E aí alguém que faz isso consigo, não pode amar o próximo. Porque se ele não sabe amar a si próprio, como ele vai amar o próximo? Porque a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu não sei cuidar de mim, como vou aprender a cuidar do outro? Como vou tratar bem o outro? Como eu vou lidar com o outro se eu me prejudico sempre? E eles dizem, em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Ah, eu estou me sentindo mal, acho que foi aquela ameixa do manjar que eu comi. E aí a gente aprende, quando estudamos as doenças no corpo físico e no corpo espiritual, que toda doença física, sem exceção, toda doença que existe no corpo físico é proveniente do mau comportamento do espírito. Na maior parte das vezes, nessa própria existência, algumas das doenças são provenientes de existências passadas, mas sempre a responsabilidade do espírito. E aí a gente vai na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para a gente compreender isso, a gente tem que verificar e compreender o que é o espírito e como ele atua na natureza e como ele atua também nos eventos que ocorrem no dia a dia. Então, de uma forma bem simplória, eu vou trazer a questão do espírito. E há um fato interessante que normalmente eu não apresento aqui, só em determinados momentos. Observamos que um período de 9 meses é o que acontece quando a gente vê um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, na fase da gravidez, que é no começo, a divisão celular, que transforma o óvulo fecundado em um embrião, zigoto. E aí depois, dentro desse processo de zigoto, a gente vai ver que nesse período, durante 9 meses, vai se criando uma individualidade ali.
E, por fim, o estágio fetal, que tem início no final da 10ª semana. Nós temos o feto. No primeiro momento, o embrião, o zigoto, depois o feto. E só depois de 9 meses é que nós temos o nascimento, que aí nós vamos encontrar no trabalho de parto e no nascimento, o Pedro, a Maria, o José, a Marta. Então nós vamos observar que a partir de uma combinação de 2 células, depois de um período de 9 meses, surge-se as individualidades às quais damos o nome. Por que eu estou trazendo isso? Porque o espírito ele tem que surgir num momento. E aí funciona da seguinte forma. No livro dos Espíritos, na questão 23, nós temos a seguinte pergunta: que é o Espírito? Mas há um elemento muito importante aqui. Esse Espírito ele é escrito com a letra E minúscula. E isso está anotado no livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem o seguinte: o Espírito, com a letra E minúscula, é o princípio inteligente do universo. E aí nós temos aqui a imagem ali, o princípio inteligente do universo. E diz o André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, que esse princípio inteligente do universo, durante 1,5 bilhão de anos, ou seja, durante 15 milhões de séculos, 15 vezes milhões, 100 vezes anos, 100 anos vezes 15 milhões de vezes, esse princípio inteligente, ele estagia e se desenvolve no reino mineral, adquirindo a capacidade da atração, força magnética, no reino vegetal, adquirindo a capacidade da sensibilidade, e no reino animal, as ações e os atos instintivos. Só depois desse 1,5 bilhão de anos é que ele se torna verdadeiramente espírito, essa chaminha. E aí, a partir desse momento, essa chaminha passa a reencarnar em corpos humanos. Pois bem, e aí lá na questão do Livro dos Espíritos 76 diz o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Agora com a letra E maiúscula. Pode-se dizer que os espíritos com a letra E maiúscula são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E aí, para a gente compreender o que é espírito, eu trago essa imagem, aonde lá na questão 88, eles dizem que o espírito é, se nós quisermos, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí eu trago essa imagem para a gente compreender a ideia do espírito. Tem ali uma individualidade, que poderia ser qualquer um de nós ali. Há uma separação, o corpo espiritual, que é constituído pelo fluido cósmico universal, através da mente do espírito, e por fim o espírito. E a gente vai ver que o espírito não tem sexo, não tem nacionalidade, não é rico e nem é pobre. Isso significa que ele pode nascer tanto num corpo masculino, que é um uniforme, tanto num corpo feminino, que é outro uniforme. Livro dos Espíritos, questão 738A. Os corpos são meros disfarces com que eles, os espíritos, aparecem no mundo. E aí nós vamos observar que o espírito não só pode nascer num corpo masculino ou num corpo feminino, conforme a necessidade de aprendizado, de aperfeiçoamento em uma determinada reencarnação, como vai nascer rico ou pobre no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro local. E o que vamos observar é que os espíritos, ao longo de milhares de anos, eles vão reencarnando. Então o espírito surge bebê. Depois daquela transformação de princípio inteligente para espírito, nós temos o espírito bebê. E esse espírito bebê reencarna durante milhares de anos e em milhares de corpos. Por fim, ele alcança a condição de espírito criança, mais tarde espírito jovem, mais tarde espírito adulto sem instrução,
que é um médico, um cientista, mas não crê em Deus. Mais tarde, esse mesmo espírito é adulto com instrução, pois ele agora crê em Deus e vai na igreja, conhece os ensinamentos do Cristo. E por fim, esse espírito agora adulto com instrução e evangelizando. Ele crê em Deus, vai na igreja, conhece os ensinamentos do Cristo, mas passa a frequentar as casas espíritas. Ele começa agora a buscar, dentro da doutrina dos espíritos, maior esclarecimento da vida espiritual. Então nós vamos verificar que o que existe é que o espírito tem que crescer, não só em idade, como em conhecimento. E o espírito, à medida em que ele vai evoluindo, ele auxilia e acessa as leis naturais, ele faz a influenciação da natureza. Entendido isso, nós vamos então no livro dos Espíritos, lá na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, da 536 a 540, nós temos a seguinte informação. Kardec pergunta aos espíritos: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, tem todo um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Então Kardec quer saber se esses eventos que acontecem é uma coisa natural, fortuita, sem nenhum planejamento, ou existe uma organização dentro desse processo, uma coisa programada, executada? E aí eles respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Essa imagem é do Japão, num daqueles tsunamis em que a água sobrepõe as barreiras que eles constroem e sai varrendo as cidades na beira do mar lá. Então, tudo o que acontece no universo, sem exceção, tem que ter a permissão de Deus e tem o envolvimento dos espíritos em todos os seus graus de evolução, desde o princípio inteligente até mesmo os espíritos superiores, os espíritos puros. E aí eles dizem, na questão seguinte: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Porque quando eles acontecem, normalmente esses fenômenos afetam a sociedade. Em 2004, nós tivemos o tsunami lá na região da Tailândia, e que varreu 224 mil pessoas, conforme o anúncio do jornal. E teve uma razão que era afetar o ser humano ali, mas também tinha a razão de reorganizar o funcionamento do planeta. Então Kardec quer saber se sempre o homem objetiva sempre o homem esses fenômenos, e eles respondem: às vezes tem como imediata razão o ser humano, o ser homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Mas aí muitas vezes a gente pensa, se a ideia seria um determinado acidente ter como único motivo o restabelecimento da estrutura do planeta, que está se modificando e está em estágio de evolução, por que muitas pessoas sofrem com esses acontecimentos? São dois. O primeiro, pela imprevidência do ser humano, porque muitas vezes nós saímos, como exemplo, cortando grandes montanhas, vamos cavando ali e cada um vai construindo uma casinha. Aí faz um degrau, constrói uma casinha, faz um degrau, constrói uma casinha, e vamos arrancando a mata que vai segurando aquela matéria toda que constitui a montanha. E aí o que acontece? Num belo dia, com uma imensa chuvarada, começa a descer tudo abaixo. E aí quem estava lá realmente vai falecer.
Aqueles que não deveriam passar por isso, Deus, através do anjo da guarda, intui esse indivíduo, ele sai, viaja, ele vai para outro local. Mas os que lá ficam, passam por esse processo. Mas não passam sem utilidade. Tem sempre uma razão de ser para que o indivíduo seja afetado. Indo mais à frente, eles dizem, Kardec pergunta assim, eles continuam respondendo, concebemos perfeitamente que Kardec fazendo a pergunta, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nos acontecimentos, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos, se algum dentre eles, os espíritos, não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir? Então, o Allan Kardec quer saber que Deus é que tem a vontade de que as coisas acontecem, mas ele quer saber se os espíritos, através das suas ações, eles influenciam a natureza para agitar, para acalmar ou dirigir o que acontece na natureza? E eles respondem, mas é evidente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos para executar esse processo. E a gente vai ver em parte como isso acontece. E eles continuam dizendo, Kardec pergunta também, formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Então eles respondem, serão seres, Kardec faz outra pergunta, serão seres à parte desses espíritos, daquela chama que eu apresentei ali agora há pouco, ou espíritos que foram encarnados como nós? Então eles respondem que foram encarnados ou que serão encarnados. Porque o espírito, quando ele sai da condição de princípio inteligente e se torna espírito, por um determinado tempo, ele leva para poder reencarnar em corpos físicos. E aí, durante esse período, é onde os espíritos que ainda não reencarnaram, eles estão observando. São espíritos que atuam na natureza. Uns que ainda não encarnaram nos corpos humanos, ainda não teve nenhuma encarnação no corpo humano, ele está se preparando para isso. E os espíritos que já reencarnaram em corpos humanos, quando desencarnam, dependendo do seu grau evolutivo e da comunidade aonde eles se encontram, eles atuam na natureza. E aí a gente vê o espírito que atua na natureza, tanto aquele que não encarnou ainda num corpo humano, lá nos mundos primitivos, ou que já reencarna, inclusive no nosso meio atualmente, hoje, e o princípio inteligente, que é coordenado pelos espíritos. E aí ele pergunta novamente, pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E eles respondem, isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que se desempenha na ação do espírito na natureza. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Quando ele fala de ordem inferior, são espíritos mais jovens, que estão na fase de evolução e que tem como a tarefa executar as tarefas de natureza mais material. Assim, entre os espíritos, como entre os homens. E aí eu trago essa imagem desses prédios arranha-céus.
Nós temos aquela pessoa que tem a ideia de querer construir um prédio, chama um engenheiro e diz para ele o que quer. Esse engenheiro projeta o prédio, que chama um executor, e onde ele entrega o projeto para aquele executor. Esse executor vai contratar mãos de obras especializadas em diversas qualificações, como eletricista, pedreiro, azulejeiro, por aí afora, gesseiro, para desenvolver esse prédio, e precisará da mão de obra de serventes, ou seja, de pessoas com menos qualificações para desenvolver esse prédio. Então, do mesmo modo que nós construímos as coisas e dependemos de mão de obras com qualificações diversas, no mundo espiritual também é assim. E aí eles trazem para a gente outro ponto, que é o seguinte: a produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, como essa chuva que nós vimos, é obra de um só espírito ou de muitos se reúnem, formam grandes massas para produzi-los? Então eles dizem que reúnem-se em massa numeráveis. E aí eu trago esse exemplo. Esse é um equipamento que está sendo levantado para depois ser instalado num outro local. Há uma infinidade de pessoas técnicas e pessoas simplesmente ajudando ou de alta qualificação para fazer esse movimento, para fazer uma instalação. Então, da mesma forma que para movermos grandes equipamentos e fazer grandes obras precisamos de muitas pessoas, no mundo espiritual também é assim. Devemos lembrar que nós estamos na Terra, estamos num corpo físico, mas somos espíritos, tanto aqui no plano físico quanto no mundo espiritual. E os meios de construção ou de execução de alguma tarefa é sempre o mesmo. Aos que comandam e aos que executam, mas em grandes processos é um número imenso de individualidades que participam ali. Indo mais à frente, aqui eu mostro, eles fazendo esse processo de içamento e depois descendo o equipamento para dentro de um túnel. E aí ele faz outra pergunta. Aí o que vou trazer agora é o seguinte: nós aqui no plano terreno, nós precisamos de muitas mãos para executar a tarefa. Mas no mundo espiritual, os espíritos não têm mãos para executar essa tarefa. Se não tem mão, como eles fazem? E aí, para a gente compreender como eles fazem lá, eu trago algumas coisas que nós temos aqui para que a gente possa compreender. Aqui nós, quando queremos movimentar grandes coisas de material ferroso, nós utilizamos um ímã elétrico de alta potência. E como é que nós fazemos isso? Nós temos um equipamento que são fios enrolados no formato de bobina, e aquilo ali não tem nenhuma energia magnética. Mas quando nós precisamos desenvolver, fazer mover determinada quantidade de material ferroso de um ponto para outro, nós injetamos uma certa quantidade de energia elétrica nesses fios enrolados, ele gera um campo eletromagnético, e aí nós subimos uma quantidade imensa de material e transportamos de um lugar para outro. Como nós fizemos isso? Através da nossa inteligência, através da pesquisa, do estudo, do desenvolvimento intelectual, moral e do desenvolvimento progressivo da humanidade, nós descobrimos lidar com uma força com a qual nós não vemos, mas sabemos que ela existe. Então, nós podemos executar tarefas grandiosas. Um outro exemplo que é fantástico sobre a energia elétrica ou energia eletromagnética são os trens, principalmente na China. Esse é um trem que ele está flutuando sobre os trilhos, ele não toca, não tem roda ali, ele simplesmente está flutuando em função do campo de energia elétrica e em altíssima velocidade. Como fizemos isso? Utilizando a inteligência, a pesquisa, o estudo, chegamos a essa capacidade de movimentar grande massa de material
sem ter contato com a outra parte. E aí nós temos, por exemplo, o celular. Nós queremos falar com alguém, a nossa vontade, a gente pega o telefone, liga para alguém, a nossa imagem, nossa voz vai pela rede de dados, inclusive, por exemplo, agora enquanto nós estamos aqui, a imagem está entrando ali pelo celular, está indo pela rede de dados e está sendo visualizado por outras pessoas. Alta tecnologia que nós temos, nós conhecemos, adquirimos o conhecimento e aplicamos ela. Não precisamos usar as mãos para fazer isso. É uma força energética que estamos desenvolvendo e controlando conforme o nosso interesse. Então, faça a transmissão dos pensamentos daquilo que nós temos. Sentimento do bem proceder e do mal proceder, nós podemos transmitir dessa forma, pois nós podemos transmitir uma missa, como podemos transmitir um filme menos digno. Aí depende de cada um que queira assistir. E aí, como é que os espíritos fazem, então, já que eles não usam das mãos? Então, como nós vimos, os espíritos, eles, estando tanto no mundo físico, tanto no mundo espiritual, funciona da seguinte forma. O espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, ele, quando está num planeta, ele tem que obrigatoriamente se conectar ao fluido cósmico daquele planeta. Pois em cada planeta esse fluido cósmico ele tem uma diferença de textura conforme o grau evolutivo do planeta. E quando o espírito se conecta a esse fluido cósmico no planeta, ele passa a absorver esse fluido 24 horas por dia. Nós aqui nesse momento estamos absorvendo esse fluido cósmico. Absorvemos pela alimentação, pela respiração, pelo passe, pela água fluidificada, pelo contato social, pelo convívio, como nós estamos aqui reunidos, nós exalamos um determinado campo fluídico a uma determinada distância e vamos nos comunicando uns com os outros. Os que têm melhor condições e qualidade fluídica auxiliam os que menos têm e aqueles que precisam acabam recebendo doação do outro. Então, e essa modificação fluídica, ela é feita pelo espírito conforme o seu pensamento, o seu grau evolutivo e o seu estado de ser um espírito bom ou não. E aí esse espírito modificando isso, ele constrói o seu corpo espiritual. Então ele alimenta e mantém esse corpo espiritual, que é o que ele usa no mundo espiritual quando ele está desencarnado. E com um detalhe: o espírito encarnado, ele tem uma substância a mais, que é o que eles chamam de fluido magnético, que é exatamente aquele que a gente viu no trilho dos trem. Fluido vital, fluido, eletricidade animalizada. Como a diferença? Aquele que está lá no trem, ele foi feito utilizando um processo de eletricidade e um outro comportamento um pouco diferente daqui. Mas, de certa forma, é o mesmo fluido cósmico universal lá e o mesmo fluido cósmico universal aqui, com uma diferença em função da natureza e de quem está produzindo. Então, o espírito encarnado, ele produz esse fluido vital. E, inclusive, esse fluido vital é o caminho pelo qual os espíritos nos obsediam ou os espíritos nos auxiliam nos processos de cura, pois os espíritos desencarnados não têm esse fluido vital, somente os espíritos encarnados. E é através, então, do fluido cósmico universal e do corpo espiritual e do pensamento que os espíritos atuam na natureza, pois a natureza é feita também de energia elétrica. A natureza também ela é feita de fluido. Se pegarmos a água, H2O, e dividirmos as partículas, nós temos hidrogênio e oxigênio. Mas se observarmos com mais profundidade essas partículas, são partículas de eletricidade positiva e negativa. E os espíritos conseguem modificar a natureza dessa energia e fazer com que as coisas se movimentem através do pensamento e da
transmissão desse fluido cósmico universal em que eles modificam. E isso é feito em número grande de espíritos quando se querem fazer alguma mudança na natureza. E sempre lembrando, somente fazem isso com a permissão de Deus. Entendido isso, nós vamos observar que os grandes desastres que nos afetam. Essa imagem aqui é uma imagem de eventos do passado, dos momentos mais pré-históricos do planeta Terra, onde as pessoas, através de disposição, de vontade, guerreavam uma tribo com a outra, retiravam as vidas daqueles que eram mais fracos. Isso acontece em todas as épocas. Nos dias de hoje, nós vamos deparar pessoas fazendo guerra. Nós temos aqueles que administram as ações das guerras, os que comandam, e temos aqueles que executam as tarefas. E aí nós vamos ver quartéis imensos com grandes soldados que vão executar ordens de eliminar alguma coisa, de mover alguma coisa e de destruir alguma coisa. Da mesma forma que acontece isso no mundo físico, acontece também no mundo espiritual. No mundo espiritual, espíritos de natureza muito elevada estão envolvidos ali, auxiliando e coordenando os espíritos mais jovens. Aqui no plano terreno, esses eventos não deveriam acontecer, pois, como diz Jesus, ele não veio destruir a lei, mas fazer com que ela seja cumprida até o último tio. Mas o que acontece é que nós ainda não sabemos fazer isso, estamos aprendendo, e então nós participamos dessas individualidades, desses agrupamentos que uns sofrem a ação daqueles que são mais fortes. E aqui é uma imagem daquela da China, do Japão, quando foi jogada aquela bomba atômica lá e que saiu criando uma grande destruição, não só no local, como também para as pessoas. Nós verificamos isso, são outras guerras que acontecem. Nós estamos verificando pessoas que estão trafegando pelos mares de alta periculosidade, puxa vida, de grande perigo, porque o barco pode afundar e aquele monte de pessoas morrerem, mas fazem isso em função de pessoas que estão administrando a região. E aí nós vamos verificar outras explosões aqui, como as torres de 11 de setembro, tsunamis, e aí a gente vê a destruição. No dia 28 de setembro, em 2018, na Indonésia. E todos esses eventos que nós estamos vendo também aqui, muitas vezes em função da mudança da natureza e outras vezes em função da ação dos homens, Deus permite. Isso porque esses eventos que ocorrem, eles fazem com que muitos espíritos encarnados venham desencarnar. E essa grande massa de espíritos que desencarnam tem o seu fim, propósito. Aqueles que estão dentro da faixa natural de evolução desencarnam, vão para o mundo espiritual, se retemperam através de novos conhecimentos e da orientação de espíritos elevados que os guiam e reencarnam novamente no plano terreno. Aqueles espíritos que coordenam, que criam grandes dificuldades para a sociedade, que acumulam riqueza, que criam guerras e comandam guerras, esses, ao desencarnarem na época atual em que nos encontramos, são transferidos, na maioria dos casos, para outros planetas inferiores, para que eles experimentem na pele a rudeza que eles provocam aqui. E como são já muito inteligentes e já moralmente com um grau elevado, nesses mundos primitivos aonde vão nascer agora, esses espíritos vão levar sabedoria, progresso e
evolução moral, pois apesar deles serem maus aqui, nos mundos primitivos, eles se tornarão bons, dado ao estado de rudeza daqueles mundos primitivos. E nós vamos observar que os Espíritos nos diz o seguinte, lá no livro de Romanos, 1 Paulo, no livro de Romanos, ele nos traz a seguinte informação: mas pela tua obstinação e coração impenitente, pois a gente continua agindo de forma má, não só com aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente conosco mesmo. Quando nós comemos muito, passamos mal. Quando comemos pouco, passamos mal. Se não gostamos de nós, não é possível gostar de alguém. E se não gostamos de nós e de alguém, é impossível amar a Deus sobre todas as coisas. Então Paulo diz que, mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos costumazes, aos insistentes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. E os Espíritos então finaliza conosco dizendo o seguinte, está no livro A Gênese, lá no capítulo 1, no item 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição ou de imperfeição. Então a felicidade, tanto no mundo espiritual quanto aqui, mas ele está se referindo ao mundo espiritual, depende do estado de perfeição que adquirimos aqui no plano terreno, para que chegando lá estejamos numa posição melhor hoje do que quando chegamos aqui. Que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas escolhas, ou, por outra, que é punido no que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. Então, se nós passamos 20 anos, por exemplo, consumindo alcoólico, destruindo a nossa estrutura orgânica, como rins, fígado e o cérebro, pois o álcool afeta o cérebro, é natural que para nos desintoxicarmos, para voltarmos a um estado natural, levaremos algo em torno de 20 a 30 anos para restabelecer o bem-estar. Isso levando em conta que nós fizemos isso no corpo físico e experimentaremos esse sofrimento na próxima existência através de um corpo físico com deficiência. Que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal eternamente. Mas como a gente descobre que dói muito, a gente chega um dia e fala, cansei, quero mudar de vida. Mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Não só o arrependimento, tem que consertar o que fez de ruim. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos. Como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhe põe termo. E aí, para a gente finalizar, só mostrando algumas observações, uma anotação dos Espíritos, em que eles dizem para a gente assim: são devido a causas fortuitas ou, ao contrário,
têm todos um fim providencial? E eles dizem: os grandes fenômenos da natureza, os que consideram como perturbação dos elementos? E eles respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E esse outro quadro: objetiva sempre o homem esses fenômenos? E eles dizem que às vezes, como imediata razão, o ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo restabelecer o equilíbrio e dar a harmonia das forças da natureza. E como exemplo, para finalizar, eu trago essa imagem que está no livro de Mateus. Olha só que interessante. Os milagres de Jesus. Vem pra cá, ajudem! Devagar, a vela está descendo! Bom, mas ali é aquela passagem que Jesus está no barco dormindo, está uma grande tempestade, e os seus discípulos dizem: Senhor, Senhor, essa chuva toda, e ele está dormindo. E o que Jesus faz? Ele levanta e fala: calma, calma. Não poderemos compreender que o vento tem ouvido para ouvir Jesus dizer calma, e nem que a água tenha ouvido para receber as ordens de Jesus. Então, todo esse evento, como por exemplo essa ordem, calma, calma, sai de um espírito superior, que é Jesus, direcionado a espíritos superiores que estão agitando a natureza e falam: olha, calma, parem agora que eu preciso dar uma lição para os meus pupilos. E aí, os espíritos superiores coordenam os espíritos mais jovens, que são os espíritos inferiores, a deixarem de executar a tarefa, que é transmitir energia fluídica para o componente água, o componente ar, e aí acalma-se a tempestade. Então, tudo que ocorre na natureza tem a força do espírito, do pensamento e da movimentação do fluido cósmico universal. Obrigado a todos, espero que essas informações nos inspire a buscar mais detalhes sobre o assunto dentro dos livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese e o livro dos Espíritos. Obrigado. Agradecemos ao Wagner, né, pela explanação, né, e nos ajudar no entendimento de como ocorrem, né, os fenômenos da natureza. Então, tudo é movimentação através dos espíritos. E nada acontece por acaso, né? Tudo tem um objetivo. Tem a mão de Deus em tudo. Somente um aviso hoje: nós vamos ter a galinhada mineira no sábado, dia 12/4. O preço é R$20. As pessoas que quiserem comprar antecipado podem pagar em cartão ali na secretaria, no Pix. Aí precisa mandar o comprovante, né, para ter o telefone ali no cartaz. E retirar entre 11h30 e 13h30 do sábado, dia 12. Então, todos aqueles que quiserem aproveitar uma deliciosa galinhada, fiquem à vontade para comprar para si e para a família, né? E isso vai ajudar a casa na continuação das obras que são muito importantes para o conforto de todos. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade dos estudos dessa noite. Agradecer ao palestrante, né, que trouxe todo esse esclarecimento para nós. Pedir ao Mestre Jesus que nos fortaleça para que possamos superar as nossas dificuldades neste mundo, para que possamos cuidar melhor, evitando
que tragédias possam acontecer por culpa nossa. Que busquemos sempre trazer o espírito aberto para auxiliar e para servir. Que busquemos sempre amar incondicionalmente a todos aqueles que nos cercam. Agradecemos ao Divino Mestre, aos Espíritos amigos, por todo o conforto que possa nos fornecer com os mau tempo e tudo que nos acontece, e que tenhamos força para superar as dificuldades. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, só se organizar em fila aqui à direita, e que todos possam chegar com saúde, paz e harmonia em seus lares. Boa noite a todos.